Uma pesquisa inédita feita em parceria pelos Conselhos Regionais de Enfermagem e Medicina de São Paulo revelou que mais de 70% dos profissionais da saúde já sofreram algum tipo de violência no trabalho. Por decorrência desses fatos, o Corem e o CREMESP lançaram a campanha Violência Não Resolve. E para falar sobre o assunto, recebemos no estúdio a presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, a Fabiola Matosinho. Olá, Fabiola, obrigado pela presença. Olá. Fabiola, as agressões mais comuns nessa ordem são a agressão verbal, psicológica e a física. Esses profissionais normalmente são agredidos pelos pacientes e familiares, é isso? Então, a pesquisa ela indicou que a maioria dos agressores são pacientes e familiares, né, em torno de 66%. Agora, dos 70% das pessoas que relataram agressão, 35%, a metade, só a metade denunciou nessas agressões. Quais são os motivos para isso? Na verdade tem a questão relacionada à impunidade, né? Então é uma questão que entendem que nada vai ser resolvido, né? E ainda a questão do medo de represálias, né? Do que pode vir a acontecer, perda do emprego, não ter também uma proteção de vítimas, né? Um sistema de proteção de vítimas da violência, até mesmo porque na enfermagem a maioria dos profissionais são mulheres, né? Uma categoria predominantemente feminina. Só no estado de São Paulo são 480 mil profissionais, destes 80 mil mulheres, 80% de mulheres, portanto, um quantitativo muito grande, né? Então a gente também tem essa questão do impacto em relação à proteção às mulheres mesmo no ambiente de trabalho. E as mulheres são a maioria nesse São a maioria, na pesquisa a maioria são mulheres. Um outro dado também que chama bastante atenção é que, em muitos casos, a agressão ela é recorrente, né? Em 55% desses casos, a pessoa acabou sofrendo agressão mais de uma vez. Tem esse agravante ainda. Porque o que nós percebemos também, que nós temos trabalhado muito com os profissionais, não dá para o profissional achar que é normal sofrer violência. E acabou que ele foi incorporado no cotidiano dos profissionais, até mesmo porque a violência ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde uma epidemia desde 2000, né? A violência contra profissionais de enfermagem, de saúde como um todo, né? Porque a campanha é até conjunta. Então, os profissionais, eles acabam entendendo que é normal sofrer uma agressão verbal, é normal alguém proferir palavras de baixo calão, é algo que a gente tem que modificar, né? Violência gera violência, é isso que a gente tem que cada vez mais erradicar, né? Prática da não violência, né? Agora, a maioria dos casos acontecem no SUS, Sistema Único de Saúde. Apesar, claro, não ter uma justificativa para isso, para essas agressões, o que explica? Quais são as causas? Como que se entende isso? Atualmente, o que ficou bem claro é a questão mesmo que envolve o subfinanciamento do SUS, né? Nós sabemos que tem várias unidades, né, que possuem falta de materiais, falta de condições de trabalho, um número insuficiente de profissionais atuando, né? Então, tanto da equipe da enfermagem como da equipe médica. Muitas vezes a população ela quer o seu atendimento, óbvio, né? Está numa situação de fragilidade e vulnerabilidade, ela quer um atendimento. De repente, ela se depara com uma situação onde não há, por exemplo, um profissional médico para dar o atendimento, ou ela precisa tomar um medicamento e aquele medicamento não está disponível, né? Então, o que acontece? A enfermagem é que está à frente do atendimento, né? A porta do atendimento é a enfermagem. Tanto que a classificação de risco é feita por profissionais enfermeiros, né? Então, a gente percebe que essa falta de profissionais, falta de condições de trabalho, falta de insumos, falta de medicamentos, obviamente gera aí essa situação de violência, né, aos profissionais, sendo que eles não são culpados, né, por essa situação. Exatamente. Mas acaba contribuindo para que isso aconteça. Agora, essa violência, quais são as consequências psicológicas, principalmente, né, para os profissionais de saúde? Quais são os efeitos? Então, para o profissional de saúde, ele já tem aquela questão do embotamento, né, mesmo. E cada vez mais ele vai se sentindo vulnerável em todo o contexto, ele se sente numa situação que ele não é acolhido por ninguém, né? Então, isso já gera vários abalos, né, vários impactos aí para o profissional. E, além disso, também as faltas, né, porque acaba que o profissional precisa também ter um atendimento, né, ele acaba muitas vezes sendo encaminhado para fazer um CAT ou para fazer até exame de corpo de delito em várias situações e, obviamente, que todo o serviço ele fica, já tem um déficit de profissionais, né, fica pior ainda essa situação. Então, isso acaba impactando no atendimento da equipe Sem como dúvida, um todo. quem só perde com isso é a população, né, porque, na verdade, a violência gera violência, acaba virando um círculo vicioso, né? Então, você proferir uma agressão contra o profissional de saúde impacta diretamente na assistência prestada, né, porque o profissional ele não está em condição, não está em 100% de condição para estar fazendo ali o atendimento, né, por todos os aspectos, obviamente, que envolvem, né, o psicológico, né, todo esse contexto. E quando a agressão física ainda precisa de vários encaminhamentos, fazer exame de corpo de delito, então tudo isso, obviamente, impacta, né, na assistência prestada.
Bom, agora vamos falar então um pouquinho sobre essa campanha que vocês lançaram, que a violência não resolve. Desde quando que já está valendo essa campanha e qual que é a intenção dela? Tá. Nós iniciamos essa campanha há 1 ano e meio, né, porque nós criamos um grupo de trabalho, o primeiro grupo de trabalho do país, discutindo a questão de violência contra o profissional, que envolve o Corém São Paulo, o CREMESP e a Secretaria de Segurança Pública. A partir disso, nós fizemos vários levantamentos, inclusive do quantitativo de queixas que eram feitas e realmente percebemos as questões subnotificadas, que daí gerou, né, até o seu questionamento em relação ao medo, né, de fazer as denúncias e a questão da impunidade. Então, está sendo um trabalho muito bem desenvolvido, com dados, com números, para a gente realmente e efetivamente tentar erradicar, né, esse fenômeno que acontece da violência, ou pelo menos minimizar os efeitos dessa violência que impactam diretamente a população, né? A campanha, ela consistiu inicialmente em peças publicitárias, né, além de, obviamente, todo o trabalho do grupo de trabalho. Essas peças, elas estão não só para os profissionais, mas principalmente para a sociedade. A sociedade, ela precisa entender o papel dos profissionais de saúde, em especial os profissionais de enfermagem no dia a dia, né? Entender todo o contexto, a questão da educação, qual é o atendimento que deve ser prestado. A gente percebe que falta muito até investimento de gestões em dar adequada informação à população. Porque a maioria da população, por exemplo, não sabe diferenciar o que é SAMU, o que é grau, né? O que é feito pelo atendimento do 192, o que é feito pelo 93. E muitas vezes ela espera uma equipe de profissionais chegando para esse atendimento, mas não é aquela equipe, porque ela fez uma solicitação de determinada, né, que levava a determinado direcionamento. Muitas vezes a população ela vai procurar nos pronto-socorros um atendimento que, na verdade, ele é crônico, não é agudo, e que ele deveria ter informação adequada, que o correto era procurar a unidade básica de saúde, né? Então, tudo isso faz com que a população também ela queira um atendimento, mas ela não é direcionada ao local adequado, gerando aí, obviamente, todo um tumulto, toda uma uma dificuldade, né, para a condução, porque muitas vezes você chega num pronto atendimento, né, existe a classificação de risco. A classificação de risco é classificar aquele paciente que precisa de um atendimento mais rápido, mais ágil, mais emergencial. E a população, ela chega com aquela situação, olha, eu preciso de um atendimento fragilizado, obviamente, e muitas vezes não consegue entender que o outro tem. Acaba sendo uma grande então, aliada. Essa campanha tem a ótica da informação, de fazer o trabalho educativo e preventivo, envolvendo também a sociedade, né? Fizemos um grande evento, envolvendo também as comissões de ética e os gestores, porque além do profissional muitas vezes sofrer a violência, ele na própria instituição não é acolhido, né? E ele precisa também ser acolhido na instituição até para minimizar os efeitos para esses profissionais. Ok, Fabiola, queria agradecer muito sua participação aqui no Jornal da Câmara. A Fabiola Matosinho, que é presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, falando aqui um pouquinho com a gente sobre a violência entre os profissionais de saúde.